A Terra tem dois jeitos de mostrar poder. Um você ouve de longe, o outro só se você descer 300 metros. Um vulcão em erupção, criando seus próprios raios. Isso não é edição, é física pura. Esta é uma das erupções mais violentas já registradas, gerando seu próprio clima e intensos relâmpagos vulcânicos. Enquanto a lava e as cinzas sobem, o céu ao redor da cratera começa a se eletrificar sozinho. A fonte de lava atinge alturas incríveis, um espetáculo visceral de poder geológico. Enquanto a rocha derretida jorra, a ilesidade crepita na nuvem de cinzas. Esse fenômeno já foi registrado há quase 2000 anos, durante a erupção do Vesúvio, no ano 79. Em 79 d.C., o Vesúvio despertou. A cidade costeira estava despreparada para a fúria dos deuses. Quem descreveu foi o romano Plínio, o jovem, testemunha da tragédia de Pompeia. Este evento catastrófico mudaria para sempre a face da Campânia romana. Ninguém estava preparado para a fúria dos deuses. Os cientistas batizaram esse fenômeno de tempestade suja. Uma tempestade elétrica nascida dentro de uma nuvem de cinzas vulcânicas. Esta colossal coluna de cinzas com quilômetros de altura é um espetáculo de poder bruto. Mas como um vulcão consegue gerar eletricidade? A resposta está na fricção. As minúsculas partículas de cinza e gelo colidem, gerando eletricidade estática que ilumina a nuvem escura por dentro. Bilhões de partículas de cinza, gelo e rocha se chocam dentro da coluna de erupção. E essa colisão constante separa cargas elétricas. Existem dois tipos de raio vulcânico. Um nasce bem perto da cratera, no instante em que o magma se despedaça ao sair. O outro nasce mais alto, dentro da nuvem de cinzas, quase do mesmo jeito que um raio comum se forma numa tempestade de gelo. Uma das maiores erupções já registradas. Os relâmpagos vulcânicos são uma exibição espetacular e aterrorizante da energia da natureza. Esse espetáculo já foi flagrado em vários vulcões. O Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010. E também no Calbuco, no Chile, no Sakurajima, no Japão, e no Taal, nas Filipinas. Sempre com o mesmo show de luzes. A erupção deste vulcão costeiro é um espetáculo de poder bruto. O relâmpago dentro da pluma de cinzas mostra a energia incrível que está sendo liberada. Só que essa beleza também é um alerta. Nuvens de cinzas eletrificadas podem afetar motores de avião e confundir instrumentos de navegação. Por isso, autoridades de aviação monitoram de perto qualquer erupção que comece a gerar raios. Precisamos desviar todos os voos da área vermelha. O vulcão está ativo. Entendido. Notificando as aeronaves agora. E aqui vem a parte mais inteligente. Cientistas hoje usam sensores de raios para acompanhar erupções à distância, sem chegar perto do vulcão. Quanto mais raios, maior a quantidade de cinzas sendo lançada, o que ajuda a prever o tamanho real da erupção. Os pontos luminosos representam os relâmpagos que atingiram o vulcão. A atividade tem aumentado drasticamente nas últimas horas. Uma única coluna de erupção pode gerar centenas de raios em poucas horas, um ritmo elétrico mais intenso que muita tempestade tropical. A magnitude da erupção é impressionante, com raios vulcânicos cortando a pluma de cinzas enquanto a lava incandescente desce pela encosta. No fim das contas, um vulcão não cospe só fogo e pedra.
ele também é capaz de criar sua própria tempestade, do nada, em meio ao caos. À medida que o sol se põe, a fúria da montanha começa a ceder. Os últimos lampejos de luz riscam o céu, marcando o fim de sua grandiosidade. Se isso também parecia efeito especial para você, deixa aqui embaixo nos comentários. E se inscreve. A lista de coisas impossíveis, mas reais continua. Este ecossistema único prospera sob a sombra do gigante adormecido. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Mas o mesmo calor que faz um vulcão rugir e criar trovões, também trabalha em silêncio, nas profundezas, onde a fúria vira paciência, onde 500 mil anos esculpem gigantes de cristal. Isso aqui parece cenário de filme de ficção científica. Só que não é. A descida revela um mundo subterrâneo de tirar o fôlego. Uma vasta catedral de cristais de gesso, lapidada pela natureza ao longo de milhões de anos. Em 2000, 2 irmãos mineiros perfuravam um túnel em busca de prata e chumbo. Abaixo da superfície, o trabalho é árduo e a recompensa incerta. Mas eles continuam perfurando. Eles abriram um buraco na rocha, e o que viram do outro lado parecia impossível. Ocultas por milênios, essas colossais formações de calcita brilham com uma luz de outro mundo. Cristais gigantes e transparentes cobrindo cada centímetro da caverna, alguns com mais de 12 metros de comprimento. Para comparação, isso é maior que um prédio de 3 andares, feito inteiramente de mineral cristalizado. Bem-vindo à Caverna dos Cristais, dentro de uma mina de Chihuahua, no norte do México. A mineração na região de Sonora é uma operação vasta, que contrasta com a beleza natural implacável do deserto. Só que entrar ali não é como entrar em qualquer caverna turística. A atividade geotérmica aqui é sem precedentes. Estamos detectando níveis significativos de enxofre à medida que nos aproximamos das fendas. A temperatura passa dos 45 graus e a umidade chega perto de 100%. Sem proteção, o corpo humano aguenta poucos minutos ali dentro. Com a umidade no limite máximo e o calor chegando ao ponto de ebulição, este é um dos ambientes mais extremos da Terra. Então, como esses cristais gigantes se formaram? A resposta está bem abaixo dos seus pés. Uma câmara de magma aquece a água subterrânea, rica em minerais, mantendo a caverna numa temperatura quase perfeita por centenas de milhares de anos. Ao longo de milhões de anos, a água quente subterrânea deposita lentamente os minerais, camada por camada. Enquanto cristais comuns levam dias para crescer, estes cresceram devagar, ano após ano, por cerca de 500 mil anos. Um testemunho da imensidão do tempo geológico. Cada cristal ali é mais antigo do que a própria espécie humana moderna. Este pilar colossal desafia nossa compreensão do tempo e da geologia. Tem mais. Cientistas encontraram bolsas de água presas dentro dos cristais, seladas há dezenas de milhares de anos. Dentro dessas bolsas, formas de vida microscópicas, adormecidas, mas ainda vivas, esperando o momento certo para reviver. Estes organismos microscópicos permanecem dormentes, suspensos na bolha protetora, aguardando as condições certas para surgir.
A descoberta abriu um debate científico enorme. Até onde a vida consegue sobreviver escondida no tempo? Mas o acesso a esse lugar quase não existe mais. As bombas que mantinham a mina seca foram desligadas em 2015. As bombas maciças começam a desligar. Sem elas, a água rapidamente retoma os níveis mais baixos do poço da mina. A água subiu de novo, e hoje os cristais gigantes estão submersos, guardados debaixo da terra, longe de qualquer visita. Um lugar que a humanidade só teve a sorte de ver por poucos anos, criado pela natureza, sem nenhuma pressa. Se você também jurava que isso era CGI, deixa aqui nos comentários. E se inscreve, porque você será notificado para assistir a mais vídeos como este. Até o próximo. Essas formações incríveis nos lembram da beleza oculta da Terra.